Boa noite, Jaqueline. Esperar o pessoal dar uns 3 minutinhos, pessoal chegando, e eu começo. Beleza. Beleza? Vamos lá então, galera. Vamos começar. Última matéria, última aula que eu vou dar, hein? Próxima, só revisão de prova. Quem não sabe, a entrega da prova é até dia 21, tá, galera? Só para deixar claro, para relembrar aí, para não ter esquecimento. Até dia 21 a entrega da prova. Vou dar hoje a última matéria, tá? Que é, se eu não me engano, é do exercício 4, que eu acho que alguns de vocês estavam em dúvida, aí eu dou essa última matéria e vou tentar dar ela rapidinho, que aí eu não sei se vocês têm interesse, mas eu ia fazer aquele negócio de vocês mandarem a prova e eu dar uma olhada. O que vocês acham? O que vocês acham? Acha uma boa? Não vale a pena? Melhor terminar mais cedo? Não sei, eu pelo menos a minha tá pronta. Tá tranquilo, por mim da minha parte. Que isso, hein? Ah, o maluco mandou ver, hein? Que eu gostei de ver. Então vamos lá. Não, mas tá certo, pô, isso aí. A questão 4 é bom só dar uma olhada, porque ela tem uns detalhezinhos. Elas têm. Tu tem que ver onde entra. Onde entra cada coisa no ativo e no passivo. Aqui eu peço para calcular a liquidez corrente. Que é até que é a matéria que eu vou dar hoje. Então é bom. Não. Me mandem aí. Quem quiser vai me mandando. Que eu achei melhor fazer desse jeito. Porque ou eu dou mais matéria, mas aí eu vou passar da matéria da prova. Eu não vejo necessidade disso. Mas eu posso fazer. Ou eu faço isso com vocês que sabem. O que vocês preferem? Querem que acabe logo? Vamos lá. Vou começar aqui e aí vocês vão decidindo. Vamos lá, galera. Então, não sei se vocês lembram, mas a prova de vocês tem a questão 4, ela pede sobre liquidez corrente. E eu ainda não tinha dado isso. Qual que é a ideia da liquidez corrente? A ideia, galera, é para vocês calcularem isso aí, analisar uma empresa. Que até agora, a gente basicamente o que a gente fez foi projetar a empresa. A gente projetou balanço, projetou venda, a gente estava sempre olhando para o futuro da empresa. Futuro, futuro, futuro. Mas a gente não olhava o quê?
Como que essa empresa estava indo? Legal, projetei o balanço, mas a empresa tá indo bem ou tá indo mal? Como é que essa empresa tá? É, é, Hum, é pode falar. ativo, né? Divide o, o ativo pelo passivo. Se tiver mais de um, é porque ela está bem. Basicamente isso, ativo circulante, isso aí. É Isso isso, aí. é. Só tem que tomar cuidado ali quais contas são do ativo e quais contas são do passivo. Ok? Só esse cuidadinho que tem que tomar. Então vamos lá. A ideia aqui é então a gente começar a analisar as empresas, não só a gente fazer projeção, que nem a gente fez nas últimas aulas, projeção de balanço, projeção de orçamento, criar o orçamento. A vida real é assim. Tu vai projetar um orçamento, vai projetar um balanço, vai fazer tudo isso, mas no final das contas, o que o pessoal vai querer saber? Legal, tá, tu projetou. Mas se na tua projeção fala que, cara, vai dar tudo errado, se na tua projeção fala que a tua empresa tá condenada, ou na tua projeção fala que tua empresa tá muito ruim, cara, tu vai ter que refazer essa projeção. Porque significa que a empresa vai mal. Então, não basta só você projetar, você tem que também saber o que? Analisar a sua projeção, ok? Tem que saber analisar a sua projeção. E aí, quando você analisa o balanço projetado, DRE projetado, qual que é a ideia da matéria? Só para vocês entenderem, projetar um balanço, projetar uma DRE, fazer um orçamento e depois analisar isso para ver se isso está correto, se isso faz sentido. Essa é a parte da análise. Essa parte de análise, galera, a gente vai ver ainda mais em Orçamentária 2, tá? Orçamentária 2 é basicamente análise, tá? Orçamentária 2 são vários e vários índices de análise, beleza? Então, assim, lá em Orçamentária 2, aqui a gente vai ter um índice de liquidez, lá a gente tem 4 índices. Em Orçamentária 2, aqui a gente tem um índice de endividamento, em Orçamentária 2 a gente tem 4. Então, assim, aqui isso aqui também é como se fosse meio que uma introdução. A gente começa a conversar com a Orçamentária 2, que é muito mais análise de empresas. Ok? Aqui a gente fez muito mais a parte orçamentária. Então, blá blá blá, falei um monte de coisa, mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer então que a gente vai passar a analisar as empresas, beleza? E aí, a gente vai ter alguns tipos de índice de análise. A gente tem o índice de liquidez, o índice de endividamento e o índice de rentabilidade. Em Orçamentária 2, a gente também vai ter os índices de atividade, ok? Que a gente ainda não tem aqui, mas em Orçamentária 2 a gente vai ter. Primeiro a gente tem que entender o que é o, o endividamento, a liquidez e a rentabilidade, ok? Eu vou começar por qual? Vou começar pelo da liquidez. Que aí quem não quer assistir minha aula, assiste essa parte da liquidez, faz a prova e acabou. Mas vamos lá. Qual que é a ideia da liquidez, galera? O que é liquidez para vocês? O que vocês acham que é liquidez? Uma casa é líquida ou não? Sei, professor, liquidar alguma coisa. Não, mas a ideia é essa, é A isso aí. liquidez quando você consegue, com a receita, pagar Sim, a gente já tá pensando na liquidez corrente, isso. Mas o que ela tinha falado de liquidar, a ideia de liquidez, só liquidez, é realmente você liquidar alguma coisa. Por isso, liquidez. Você consegue facilmente liquidar alguma coisa. Por isso, liquidez. Então, assim, o que é mais fácil você liquidar? Você consegue liquidar fácil uma casa? Não, você não consegue liquidar fácil uma casa. Por quê? Porque até você vender a casa, até, pô, alguém dá uma proposta, você vai botar a casa à venda, alguém vai dar uma proposta, vai visitar, até tu vender, até tu conseguir o dinheiro, isso aí demora anos. Muitas vezes, para você conseguir receber o dinheiro da casa, demora o quê? Anos. Então a casa, ela não é algo líquido, ok? Carro também. Carro já é um pouco mais líquido, mas também não é tão líquido. A coisa mais líquida que tem, a coisa mais fácil de você liquidar é o quê? O dinheiro. Por quê? Você consegue liquidar a qualquer momento que você quiser. Compra qualquer seria coisa. caixa. Caixa da Caixa e empresa. bancos. Isso aí, caixa e bancos. O balanço patrimonial de uma empresa, ele vem em ordem de liquidez. As primeiras contas
tanto do passivo quanto do ativo, são as contas mais líquidas. E aí vai caindo até as contas menos líquidas. Então, o balanço patrimonial, ele é feito em ordem da conta mais líquida. Então, liquidez é isso, é o quão rápido você consegue transformar algo em dinheiro. Só que se eu falo para tu que eu vou vender uma casa por R$10, vendo minha casa por R$10, cara, não importa onde seja a casa, não importa quão ferrada esteja a casa, se tem bicho, se alguém morreu lá dentro, não importa. 10 conto, tu aceita a casa, irmão. Quero nem saber onde é. Ah, mas é perigoso. Tá, ótimo. R$10. Compro qualquer casa que tenha. Acho que o cimento vale mais, o cimento que tá na casa. Aí, ou seja, eu consegui liquidar rápido a casa vendendo por R$10. Mas qual que é o problema? Por que assim, ainda assim a casa não é líquida? Porque não é só você liquidar. Não é só você conseguir vender algo. Eu consigo vender uma casa rápido se eu botar um preço de banana. Consigo. Mas não é só isso. Eu tenho que conseguir vender pelo preço de mercado. Não é só vender, mas é vender pelo preço de mercado. O que é mais... Aí já é bem mais complicado. É óbvio que o preço de mercado vai falar, professor, mas o preço de mercado depende. É verdade, o preço de mercado depende. Cada um define um preço de mercado. Tem gente que acha que a casa vale pra caramba, tem gente que acha que a casa vale menos. Então, assim, não é uma coisa fixa, mas a gente usa um meio termo, ok? Agora, com dinheiro não tem como tu discutir. Com dinheiro é tipo, quero comprar tal coisa, transforma nessa coisa e pronto. Ok? Então é basicamente isso, tá? Beleza, pessoal, mas como é que a gente vê então a liquidez de uma empresa? Como é que a gente vai ver a liquidez da empresa? É o quê? É o quanto de caixa e banco ela tem? É mais ou menos isso, mas não é isso. Na verdade, quando você olha a liquidez de uma empresa, o que você está interessado é em olhar se a empresa ela tem capacidade de se financiar no curto prazo. E eu sei que vocês ainda estão, hã? Como assim? Então, a ideia é, a empresa ela tem mais coisas a receber no curto prazo ou a pagar? Por que isso é importante? Pensa na crise que teve por causa do coronavírus. Uma empresa que tinha menos a receber do que a pagar no curto prazo, qual que é o problema? Fechou tudo, ela não ia conseguir venda, não ia conseguir dinheiro, ela tá ferrada. Por quê? Porque ela vai ter que pagar mais no curto prazo do que receber, ok? Então, a liquidez ela serve para olhar isso, olhar tipo o quanto você tem a receber no curto prazo e comparar com quanto você tem a pagar no curto prazo. É óbvio que você quer o quê? Você quer receber mais do que pagar, tranquilo? E se a gente vai olhar o que você tem a receber no curto prazo, qual é a conta do balanço patrimonial que você tem a receber no curto prazo, que eu estou passando o mouse em cima do nome aqui? Vai, vocês conseguem. Então, vai. Ativo circulante? Caraca, isso Mas aí. aí também Quase fiz um ativo círculo sei como. Aí... Mas aí é o ativo circulante, tá? Qual que é a ideia? O ativo circulante ele é o seu ativo de curto prazo. Então ali você vai ter o quê? Todos os seus recebimentos de curto prazo. E o que você tem a pagar no curto prazo é o quê? O teu passivo circulante. Ok? Então você vai ter o teu ativo circulante e o teu passivo circulante. E a liquidez corrente vai ser o quê? Ela vai ser a comparação entre o ativo circulante e o passivo. Ou seja, você vai comparar o que você tem a receber com o que você tem a pagar. E como que você vai comparar esses dois? Você vai pegar o ativo e vai dividir pelo passivo. Então, o que é a liquidez corrente? Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Isso é liquidez corrente. Ok? Pensa comigo. O que você quer que seja maior? Teu ativo circulante ou teu passivo circulante? O que você quer que seja maior? Pensa aí. O que é melhor? Teu O que é ativo melhor circulante? é o ativo circulante, né? Com certeza. Melhor tu ter ativo... Fala, Todo desculpa. ativo é melhor, né? Exatamente. Todo ativo é bom que você tenha mais ativo e menos passivo, certo? Então, É todo sinal que ativo... você vai pagar. Exatamente. Então, você quer ter o quê? Mais ativo circulante. Então, você quer o quê?
que você tem um ativo circulante maior que o passivo. Se esse número de cima for maior que o número de baixo, o que vai acontecer? Ele vai ter que dar maior do que 1. Então, tua liquidez corrente ela vai ser boa, ou seja, teu ativo circulante vai ser maior que teu passivo circulante, quando a liquidez corrente for maior do que 1. Nesse caso, quando a liquidez corrente for maior do que 1, a empresa a gente considera a empresa com boa liquidez. Ou seja, o que é com boa liquidez? Significa que se der uma crise, se der um problema, a empresa ela consegue o quê? Com o que ela tem a receber, ela já consegue pagar as dívidas dela. Ou seja, no curto prazo ela consegue se manter. Ok? Quando deu lá a crise, tipo, por causa do coronavírus, a primeira coisa que olharam em empresa assim foi: qual a liquidez dela? Essa empresa consegue se manter? Não consegue? Ela vai ter problema? Ok? Então a liquidez corrente é muito importante para isso, para momentos de estresse, para momentos que, porra, a empresa não vai saber de onde tirar dinheiro, tá? Então, liquidez corrente bom é que seja maior do que 1. Se for menor do que 1, óbvio, ela é ruim, ok? Então, maior do que 1, boa, menor do que 1, ruim, tá? Se você estiver comparando ela, tipo, digamos, você está comparando uma empresa. No primeiro ano ela teve 1,5 de liquidez corrente. No segundo ano ela teve 1,7. Se a liquidez corrente aumentou, significa que a empresa melhorou. Então a liquidez corrente, quanto maior ela for, melhor. Quanto menor ela for, pior. Ok? Então só para vocês saberem, é maior do que 1, menor do que 1, mas também quanto maior for, melhor. Beleza? Isso é liquidez corrente, tá? Que tem as regrinhas que eu falei para vocês. Beleza? Essa é a parte de liquidez. Em Orçamentária 2, galera, tem 4 liquidez. Tem a corrente, a seca, a imediata e a geral. Aqui, por enquanto, a gente só dá uma. Vou agora para endividamento. Rapidinho. Esse aqui eu nem vou dar tão enfoque que não tá na prova, então eu sei que vocês estão tipo, não tá na prova. Mas vamos lá. Só para vocês saberem um pouquinho. Se eu falo para vocês sobre endividamento, eu falo para vocês, tem uma empresa que ela deve 50 mil reais e uma outra empresa deve 1 milhão de reais. Qual empresa está melhor? Que tá melhor que deve 50 mil. Esse é o nosso primeiro pensamento. Uma empresa deve 50 mil e a outra deve 1 milhão. Ah, tá. Aí tem que ver a questão do ativo, né? Exatamente. Porque de repente pode estar devendo 50 mil, mas está com 30 mil de ativo. Aí... Mas aí deu aula. Isso aí mesmo. Qual é o ponto? Pô, se 50 mil quem tiver devendo, o cara, sei lá, o maluco tem um food truck aqui embaixo que vende cachorro quente. Pô, o cara tiver devendo 50 mil, ele tá em maus bocados. Porque ele tá com todo o ativo dele ali em dívida. Agora, e quem deve 1 milhão? For, sei lá, a Petrobras, for Itaú, for empresas gigantes assim, 1 milhão para elas não é nada. Então, na verdade, o Itaú tá numa situação bem melhor do que o food truck. Então, não basta você olhar a dívida pura assim. Você tem que olhar a dívida em relação ao ativo, em relação ao tamanho da empresa. E aí que a gente vem com um grau de endividamento. Como é que é o grau de endividamento? Ele é a dívida da empresa. O que é a dívida da empresa? Passivo circulante mais passivo não circulante. Também conhecido como capital de terceiros. Beleza? Então isso é a dívida de uma empresa. E aí você vai pegar essa dívida e vai dividir pelo ativo total. Então é dívida dividido pelo ativo total. Tá? E aí você consegue comparar as duas empresas. Porque se o cara deve 50 mil, mas o ativo dele é 50 mil, a dívida vai estar 1 para 1. Babou. Agora, se o cara deve 1 milhão e o ativo dele é 1 bilhão, ele vai estar super bem. Ok? O grau de endividamento, galera, o que vocês acham? Vocês acham que é bom que ele seja grande ou pequeno? Qual é o palpite de vocês? O grau de endividamento é bom que seja grande ou pequeno? De repente, proporcional ao ativo? É proporcional ao ativo, mas se ele for na ideia do proporcional ao ativo, é bom que ele seja pequeno. A pessoa falou em pequeno, exatamente. Pequeno, por quê? Quanto menor for seu grau de endividamento, significa que a tua empresa está pouco endividada.
Exatamente, Andressa. Aí vai ter Pequeno. maior liquidez. Não só liquidez, mas também tá menos alavancada, o risco de falência é menor, caso de, pô, tu não consegue pagar, caso, pô, aumente juros, caso de qualquer problema, qualquer parada inesperada, o risco de falência é bem menor. Então, o grau de endividamento ele é muito importante, até para, por exemplo, se a empresa ela quer fazer um novo projeto, ela não pode estar muito endividada, porque se ela já estiver muito endividada, ela não vai conseguir fazer o novo projeto. Então, o grau de endividamento não é só para a empresa se manter, mas é também pensando no futuro dela. O grau de Existe, endividamento. Fala, pode falar. existe multinacional, empresas grandes que às vezes a liquidez dela é 0,98, né? Mas perante a análise, né? Não deixa de estar ruim, né? Mas assim, 0,98 é bem perto de 1. Dá pra relevar. Dá pra É. relevar. Assim, essas coisas aqui, gente, elas são livro-texto, tá? Tipo, tem que ser maior do que 1. Assim, é o ideal, mas às vezes é difícil na vida real acontecer, entendeu? Então, não se. Óbvio, a empresa está com 0,98, 0,95. A empresa tá bem, ok? Ela tá quase com uma liquidez boa, então não tem tanto problema, ok? Então, assim, dá para relevar. Óbvio, se pô, perguntar na prova, se um dia estiver na pergunta, tem que ser maior do que 1. Mas na vida real, dá para relevar. O grau de endividamento, galera, ele, diferente do índice de liquidez, ele não tem uma regra. Tipo, tem que ser maior do que 1, tem que ser maior. Porque o endividamento ele vai de setor para setor. Tem setores que são mais endividados e tem setores que são menos endividados. Então, dependendo do setor, vai ter um grau de endividamento. Existe uma regra básica, que nem é de livro-texto, nem trouxe aqui para vocês, mas só para vocês saberem. Normalmente é bom que o grau de endividamento seja menor do que meio, 0,5, ou seja, a sua dívida só seja 50% do teu ativo, tá? É bom porque você ainda tem o quê? Ainda tem bastante ativo aí para consumir. Então, o ideal é que seja 45, 30 alto, ok? Não seja muito alta, porque se você tiver muito alto, você pode falir ou você não pode não conseguir adquirir novas dívidas, tá? Caso precise expandir, tá? Então, o ideal é que seja menor do que meio. E é claro, se eu falei que o bom é que ela seja pequena, se você está comparando uma empresa, isso vocês vão fazer muito em Orçamentária 2, estão comparando duas empresas. Uma, ela, de um ano para o outro, ela o quê? Diminuiu o grau de endividamento. Se ela diminuiu o grau de endividamento, essa empresa melhorou, ok? Se a empresa ela diminui o grau de endividamento dela, ela melhora. Beleza? Então, diminuir o grau de endividamento é melhorar. Aumentar o grau de endividamento é piorar. É o contrário da liquidez. Quanto maior, melhor. Aqui é quanto maior, pior. Quanto menor, melhor. Beleza? Isso é endividamento. E aí, eu já vou pular aqui para depois a gente dar uma olhadinha no negócio de prova. Vou só para o último, que é o de rentabilidade, que são as margens. A gente até já chegou a ver margem no orçamento de produto, a gente fez margem operacional. Qual que é a ideia da margem? A margem é tudo que sobra de dinheiro para a empresa, só que em percentual. Eu quero saber quantos por cento, depois que eu vendi 100 milhões, eu quero saber quantos por cento desses 100 milhões sobram de margem para minha empresa. Ok? Então, isso é margem. Saber quantos por cento sobram para sua empresa. Ok? E aí existem dois tipos de margem. Existe a margem operacional e a margem líquida. Ok? Qual que é a ideia da margem operacional? Na margem operacional, você vai usar o lucro operacional, ou seja, você vai estar olhando só para a operação da empresa, só para a parte estrutural mesmo da empresa. Você não vai estar olhando o que a empresa pagou de juros, o que a empresa ganhou de investimento, não vai estar olhando depreciação, imposto de renda. Não, você vai estar olhando só o quê? Cara, quanto que ela gera de lucro operacionalmente? Quanto que eu consigo gerar operacionalmente? É só isso que você vai estar olhando. Isso é tua margem operacional. Então, assim, galera, a margem operacional, normalmente, ela tem que ser o quê? Maior, né? Mais alta, né? Do que a margem líquida, tá? Normalmente ela é. Porque a margem operacional você ainda vai descontar muita coisa. Você vai descontar IR, você vai descontar várias paradas. A margem operacional, ela vai variar
setor para setor, tá? Eu não falei aqui, mas ela é o lucro operacional dividido pela venda. A gente até já fez essa fórmula lá no orçamento de produto. Você pega o lucro operacional e divide pela venda. Vai te dar um percentual 0,2, 0,3. Esse é o percentual, ou seja, que sobra para você, a tua margem. Ok? O percentual que sobra para você. Margem, galera, é bom que seja grande ou pequena? O que vocês acham? Margem, pô, essa é tranquila. Esse é o contrário, né? Essa é a maior, né? Quanto maior, melhor. Exatamente. Grande, André. Você também tá certinho. Boa também. É isso aí. Quanto maior, melhor. Você quer que a sua margem seja grande. Quanto maior a tua margem, melhor. E não acho que eu falei com vocês. Varia de setor para setor. O setor, por exemplo, de comércio, setor de varejista, cara, a margem... Pega a Magazine Luiza, pega Pão de Açúcar. Tu vai lá, a margem dos caras é tipo 3%. Os caras vendem, sei lá, 10 bilhões e lucram, sei lá, lucram 30 milhões. Eles ganham na quantidade, né, de venda. Eles né? ganham na quantidade, exatamente. Eles ganham na quantidade. É igual prestador de serviço. Prestador de serviço, às vezes você vai pagar uma fatura, 98 mil. Aí, pô, o cara tá ganhando bem pra caramba. Não tá ganhando. Ele tá ganhando para pagar os funcionários, para pagar a operação, para pagar o maquinário, passar o uniforme, não sei o quê. Na realidade, o percentual dele é, sei lá, 3% disso tudo, sei lá, um valor de administração. Exatamente. Não, as pessoas têm muito isso, as pessoas confundem o valor bruto. Tipo, tu chega no mercado, qualquer um que vai olhar vai falar, porra, o mercado tá faturando pra caramba, isso aqui tá ganhando muito dinheiro. Mas aí na hora que tu bota na ponta do lápis, que nem tu falou, pagando funcionário, pagando conta, pagando imposto, pagando um monte de coisa. Tanto é que, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, no terceiro trimestre agora ele teve lucro. Mas nos 2 primeiros trimestres, quando tava rolando a pandemia, todo mundo indo em mercado, porque só era basicamente a única coisa que dava para fazer. Em mercados, mercados lotados. Teve prejuízo. Teve prejuízo. Por quê? Porque, cara, ao mesmo tempo que o mercado lotou, o cara teve que contratar mais caixa, o cara teve que funcionar mais tempo, teve que comprar máscara, teve que comprar negócio para temperatura. Então, tu tem a operação dele fica mais cara, né? Exatamente. Apesar dele estar vendendo mais, a operação ficou mais cara. Então, assim, tem paradas que tem uma margem operacional, serviço, comércio, tem margens muito curtas, porque a concorrência é muito grande. Aí, que nem eu falei para vocês, tem coisas que tem margem boa, tipo transmissão de energia elétrica, que nem eu falei. É um setor que tem margem, a margem líquida dos caras é 70%, 60%. Porque não tem concorrência. Tu faz um corredor de transmissão de energia, tu fecha um contrato de 20 anos e é aquilo. Então, assim, mas agora tá mais aberto isso, né? Porque agora existem empresas que estão revendendo a energia excedente de quem consegue ter um parque de energia, de placa solar, revende essa energia, né? Sim, existe empresa só para isso, empresa só que capta e vende. Por exemplo, minha empresa já não compro mais da Light, eu compro dessa empresa. Contratei uns X serviços por mês e eles todo mês eu compro deles. Se eu exceder aquilo que eu contratei, eu tenho que fazer uma captação, pagar uma outra empresa, porque o meu contrato já está fechado já. Entendeu? Sim, não, isso super... Isso aí começou, cara, na Índia, é muito feito isso, tipo, essa parada de, tipo, se você produz mais energia, você vende tua energia, e aí uma empresa, ou outra até pessoa, tá, na Índia, na China, você já tem pessoas comprando de pessoas já. Então, assim, cara, isso não, realmente, isso aí é eficiência energética. Você começa a ter uma competição com a distribuidora, nesse caso, a distribuidora. Então, assim, começa a mudar um pouquinho o cenário. É óbvio que isso ainda não é o core, né, o centro, mas já começa a ter uma mudança. Todo setor é assim, cara. Um setor que dá muito dinheiro, o que vai acontecer? Todo mundo vai ver que aquele setor dá muito dinheiro e todo mundo vai querer entrar nele. Vai inchar. Exatamente. Vai inchar, daqui a pouco ninguém tá ganhando nada. Exatamente. O Uber, quando começou, porra, só tinha Uber Black, os caras ganhavam maior grana, os caras vendem de terno e gravata. Agora, irmão, todo mundo entrou, foi lá pra baixo. iFood também, qualquer um comprou uma motoca, anda de bicicleta agora.
Exatamente. Então, assim, Ah, se tiver dinheiro sobrando, cara, se tiver um dinheiro na mesa, ele vai durar um tempo e daqui a pouco vai sumir. Daqui a pouco alguém vai começar a fazer, aí vai começar a concorrência, outra pessoa faz. Quando começa a concorrência, o preço cai. O preço cai, a margem cai, e aí, que nem tu falou, só tem como ganhar na quantidade. E aí é mais difícil ganhar na quantidade, né? Então, mas assim, saibam que então a margem operacional vai variar de setor para setor. Comparem empresas do mesmo setor, se um dia vocês forem comparar. Tá? Não adianta tu olhar a margem operacional de uma loja americanas e, sei lá, pensar em outra empresa, do Itaú. Itaú nem tem margem operacional porque ele trabalha diferente, o banco é diferente, mas enfim. Não dá para você comparar os dois, tá? E a margem líquida, galera? A margem líquida é a margem final. Ela normalmente é menor do que a margem operacional, por quê? Porque ela é realmente o que sobra. Ela é lá o lucro líquido dividido pela venda. Ela é o lucro líquido dividido pela venda, ok? Então ela é só o que sobra mesmo, é o que ficou para a pessoa. Isso aí normalmente é bem pequena, depois de pagar imposto, depreciação. Normalmente o lucro líquido a margem líquida é pequena. É óbvio, você também não quer uma margem líquida minúscula, tá? Você, pô, pelo menos uns 5, 10% normalmente é o que você quer. Mas assim, às vezes é difícil, tá? Que nem eu falei, varejistas têm margem líquida de 3%. Só para vocês terem uma noção. Então, o bom é que você tenha a maior margem líquida possível, tá? Então, margem, galera, quanto maior for, melhor. E margem é o quê? É o percentual de dinheiro que sobra para você. Margem operacional é o lucro operacional, margem líquida é o lucro líquido. mas essa margem líquida aí de repente já é uma conta tirando tudo a operação do cara, o prejuízo ou não? Tira tudo. Lucro líquido tira tudo. É o que sobrou pro cara. Depois até dele tirar o dele. Na verdade, não é nem o que sobrou pro cara. É o que sobrou para a empresa. Digamos, sobrou 10 conto. O cara tirou 8 para ele, o lucro líquido vai ser 2. Entendeu? O lucro líquido é o que sobrou para a empresa. Depois que tirou lá o Prolabore, tirou o lucro do cara, o dividendo, entendeu? É só a Fugindo, última. Fala, pode falar. fugindo um pouquinho. Eu penso em que deve ser assim, mas não tenho certeza. O cara que é dono de empresa, pode fazer um prorabore, ele tira fixa um valor lá. Uhum. Esse fixo que ele faz lá, que ele faz, é estipulado por ele ou tem uma matemática e Depende do tipo de empresa. é. Mas a maioria das empresas pequenas é por ele. Ele é que vai Aí definir. chega no final de um ano de contabilidade, se a retirada dele for maior, ele tem que devolver para a empresa, seria o certo, né? Ou Não, não? administrativamente falando, o ideal É. seria ele pegar um Prolabore. Se fosse falar, pô, administração, ele pegar um Prolabore fixo, ok? De um Uhum. percentual, digamos, 20, 25, 30% do lucro, o resto reinvestir na própria empresa. Esse é um que um administrador faria, tá? Uhum. Só que, cara, empresa familiar pequena no Brasil, o cara tira tudo e às vezes tira mais um pouco, endivida a empresa com o gasto dele. Não, isso aí eu tive uma experiência dessa que eu sei como é que é. Isso aí, empresa familiar, É. não tem essa não tem milagre não. Empresa maior já não. Empresa maior normalmente é fixado ou tem uma regra. Empresa Uhum. maior, porque empresa maior também ela paga percentual para diretoria, para Uhum. CEO, CFO, ela paga um percentual. Então, às vezes não é assim fixo, às vezes está ligado a uma meta, tipo, aumentar a venda em tanto, aí o cara bateu, aí o percentual aumenta, entendeu? Às vezes está ligado a uma meta da empresa. Mas elas têm regras, elas não vão. Tem empresa que distribui tudo, tá? Mas normalmente as empresas que distribuem tudo que estão ganhando são empresas que meio que já estão no final da vida delas e aí elas estão só gerando renda. São empresas que geram renda, mas elas já não pensam mais em crescer. Uma fundação poderia ser enquadrado nisso? Sim, fundação acho que nem pode ter lucro, então sim. Na verdade, a Não, fundação. o que acontece? A minha empresa ela é administrada por uma fundação. O Sim, antigo mas entra nessa. proprietário dela criou uma fundação já prevendo a durabilidade da empresa, para ninguém liquidar a empresa, né?
Ah, foi inteligente, ele foi inteligente. Aí, tanto assim que a empresa conseguiu manter ele até os 95 anos dele. Caramba! Pô, Só veio falecer com 95 anos. pô, esse aí durou mesmo, hein? Caraca. Durou Pô, mas bastante. dá pra fazer isso mesmo, dá pra fazer isso mesmo. Galera, terminei por aqui, tá? Isso aqui é o fim da matéria. Vou dar uma olhadinha nos trabalhos aqui que vocês me mandaram. Vamos ver aqui quem que me mandou, quem não me mandou. Então, a gente até encerra mais cedo também, se... Deixa eu ver, o Tomiro me mandou. A Marcela mandou uma dúvida. Questão 3. O vídeo da aula sobre a questão 3, espera aí. Questão 3 é orçamento de produto? Não é? É. Se eu não me engano, é o tema. Não, é hoje é o tema 9, é o tema 7, tá no tema 7. Aula do tema 7. Beleza, Marcelo? Deixa eu ver agora o Altomira aqui que foi ele que mandou. A PS é a B2. Deixa eu ver aqui. A B2 eu acho que é a última, que eu não sei se está muito certo, não. Mas... Vamos começar na B2. Vamos ver. Venda. Beleza, 15%. Show. Vou ver uma regrinha aqui para ver se está certo. Quantos por cento que eu botei? 15, 40, 20 e o restante no terceiro mês. Eu botei 3 meses. Deu alguma coisa errada aqui, peraí. 15, 40, 20, E o que sobrou, 15. 85. Peraí. 85. Então, ó. 55. 15 mais 40, 55. Mais 20, 75. O que falta é 25. É isso que tava faltando. Só ajustar isso aqui, ó. Agora bateu certinho. Não, não bateu não. Isso aqui tem que bater. Aí, deixa eu ver. 15. Tá certo. Estranho, 40% tá dando. Ah, aqui, ó. A tua fórmula do 40% tá, ó. Tá pegando esse aqui, ó. Nem tinha me tocado. Tem que pegar o de cima, ó. Ah, tá. Tá pegando de baixo. Isso é Não, estranho. Agora tá acontece. certinho. Faz esses dois ajustes aí, Ah, beleza? Tô vendo nos outros se tá o mesmo problema. É, nos outros tá o mesmo problema. Ajusta nos outros também. deve estar, porque tá, o É, último deve da ter taxa puxado. está com 15, é. Beleza, beleza. Aí ajusta aí. Deixa eu ver só se a ideia também tá certa. Tá, se eu não somou a venda, perfeito, ótimo. Tu botou o aluguel, compras. Beleza. Nesse caso aqui, tu vai somar as compras, porque elas são à vista. Ó, as compras todas em dinheiro. Então, nesse caso, você soma as compras, tá? Como ela é toda à vista, ó, adiciona Ah, aqui, ó. entendi. Beleza? Ah, Você vai beleza. fazer isso. Ó, pronto. Deixa eu ver aqui. Agora, recebimento lá, tu botou o que tu tinha visto, tá? Esse aqui também. Saldo inicial tu pegou daqui, somou com saldo final, pá. Beleza, foi somando. É aqui. Ó, você tem que dar uma olhada aqui, porque, por exemplo, aqui não é 50. Ah, saldo final, 59. Ah, tá, beleza. Não, tá certo, tá certo. Fez certinho. Tá certo, aqui tá certo. Saldo mínimo de caixa, a partir daqui 10 mil. Perfeito. Aqui tá perfeito. O teu de resultado tá certo, é só ajustar lá em cima. Projete a receita de venda. Beleza, substitui na fórmula. Deixa eu ver se tá certinho. Aí. Cara, tu substituiu acho que em outra fórmula. Aqui, ó. 585 mais 22, 395. Teu gráfico tá 5962 mais 16. Tá vendo? Tá diferente a fórmula? Uhum, tá. Depois muda É porque aqui. aí é mais também, não sei. Não, só muda a fórmula. Essa fórmula aqui, ó. Bota exatamente o que tá aqui. Bota aqui 0,59 é 2 mais 16.
752. Eita, filho, a vírgula fui eu que fiz merda. Esqueci de botar a vírgula. Ah, peraí. Será que é isso? Ah, não, beleza. Já sei o que tu fez. É que tu botou o gráfico até lá embaixo. Beleza, não, tranquilo. Então tá certo, deixa assim. Entendi o que tu fez. Tu botou até lá embaixo, beleza. Tá errado não, deixa do jeito que tá certo. Empresa, nananã, deixa eu ver. Orçamento de produto, quantidade total de venda. Tá. Passada. Custo variável por unidade, se pegou. Fez aqui um vezes o outro. Calculou o percentual. Beleza. Total, certinho. Receita total dos custos. Total dos custos fixos. Lucro operacional. Perfeito. Isso aqui também tá certinho. Deixa eu ver esse. Ah, esse aqui, ó. Imposto a recolher é desse lado. Não, imposto a recolher é desse lado, não. Despesas É antecipadas. desse lado aí mesmo, é do passivo. O outro é imposto a recuperar. Isso, não. Despesas antecipadas é que é no ativo. Despesas antecipadas é no ativo, porque você pagou antes. Então é um ativo teu. Entendeu? Despesas antecipadas é no ativo. Agora, só tem um detalhe que eu ia te falar. Não tá errado o que você fez, mas normalmente você faz, como você tem um imposto a recuperar e outro a recolher, é normal você abater deduzir. Tipo, botar aqui 150. Eu não te daria errado se você não botasse, tá? Mas o correto seria isso, 150. E aí você tiraria esses dois aqui. Ó. Beleza? E aí é só fazer o mesmo cálculo que você já tinha feito. Liquidez aqui, soma desse dividido por esse. Beleza? Mas, cara, a maior parte tá certo. Tá bem. Deixa eu ver agora a PS, né? Tu mandou a PS também. Vê a PS. Vamos ver. Show, perfeito. Show. A PS é um mês só. Para o próximo mês e os restantes 10% nos meses seguintes. De repente pode estar de repente o mesmo problema do que a outra. 50, 40, 10. Acho que esse aqui tá certinho. Não, esse tá certo. Esse você fez certinho. É. Esse tá certo. Então os dois estão. Aqui tá, a PS tá perfeito, certinho. Beleza? Tem Só que faz acertar. só faz aqueles ajustes lá na prova. Mas sim, a prova tá boa, tá? Sei lá, acho que ela seria um 8,5, mais ou menos por aí. Tá boa. Tá? Não, beleza. Aí, ajusta lá e manda de novo. Beleza? Manda lá pelo AVA, né? Manda pelo AVA, Não pelo e-mail, não. Beleza? Beleza. Já tem pessoal de orçamentária 2 me mandando, nego lê meus pensamentos, já sabe até que é pra fazer, que eu vou dar um tempo depois. Galera, mais alguém, galera? Vai mandar aí ou não? Senão, eu vou encerrar por aqui. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Júlia tá escrevendo. Prof, vai, fala. Abre o coração. O prof foi só pra segurar, que ela vai mandar mó textão. Ela falou, cara, vou escrever um prof só pra ele não sair. Questão da PS, vamos lá. Cara, a questão da PS é bem simples, vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo. Deixa eu até abrir o Dr. Miro que eu mostro na dele. Que ele fez certinho. A única coisa que vocês vão fazer é... Tá vendo esse número aqui que tá em azul? 240? Vocês vão pegar ele e vão substituir nessa fórmula aqui. 1,5316 menos 28,021. Ou seja, vocês vão fazer igual a 1,5316 vezes. Coloca esse número, pimba, menos, né? 28,021. Pronto. Vou fingir que não botei o resultado. Entendeu? Deu pra ver ou não? Eu nem perguntei se vocês estavam vendo. Nada. Se tiver qualquer outra dúvida, pode falar, galera. Agora é hora de falar. Aqui. Mais alguma coisa? De repente. Você lembrou de uma dúvida?
Até dia 21, hein, galera? Não me deixa de entregar essa parada não, pelo amor de Deus. Então tá, galera. É isso, então. Foi minha última aula aí com vocês. Foi um prazer dar aula pra vocês aí. Tomiro, Jaqueline, estavam em todas as aulas, a Júlia também. Então foi um prazer dar aula pra todo mundo aí. Acredito que todos vocês vão passar tranquilos, sem nenhum sustinho. Então, parabéns aí pra todo mundo. Tomara que eu os veja semestre que vem, Orçamentária 2. Tomara. Mas, enfim. É isso, galera. Boa noite aí pra todo mundo. Qualquer dúvida, mandar mensagem lá no Ava que eu respondo. Beleza? Valeu, Vinícius. Boa noite aí. Obrigado aí. Um Nada. abraço. Abração. Boa noite. Nada.